dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Sinto Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Eu sei que tu vives na glória, abençoa os meus passos, ilumina o meu chão, o meu chão. Ó Mestre, como sou tão pequeno, eu quero compreender, meu Senhor, tua voz eu
quero compreender, meu Senhor, tua voz eu escuto tão longe, os teus braços abertos me falando de amor, de amor. Eu sou como um rio que corre cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que a correnteza não vou afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar, seguirei teu olhar e meu mundo renovar. Servo instrumento de Deus, doce exemplo de amor, força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar e brilhar pelas pedras e espinhos em busca de luz, e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Eu servo instrumento de Deus, doce exemplo de amor, força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão
Vagar pelas pedras e espinhos em busca de luz, e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. E eu servo instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Eu pensei que podia viver por mim
coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou meu viver. Fui embora e disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. Perdi-me a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. Perdi-me a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar no lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí, na exclusão ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, o que que ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa um verdadeiro sorriso? Brotar no coração. Seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. O que não ver como lição, o exemplo de superação de tantas pessoas. O tudo às vezes se confunde com nada, ou sobe e desce da misteriosa escada, e não tem como
ser feliz. O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa um verdadeiro sorriso? Brotar no coração pra ser feliz. O que esse ser humano necessita? O que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa um verdadeiro sorriso? Brotar no coração. Um dia eu estava triste, deprimido, desanimado, desolado, aborrecido. Tantos problemas que não tinham solução, me sufocando, apertando o coração. Até que um dia alguma coisa aconteceu. Dentro de mim um sentimento apareceu. Eu conheci o Evangelho de Jesus. Então senti a sua dor. Quero vencer esta dor. Quero ser útil também e trabalhar com amor na grande seara do bem. Quero vencer esta dor. Quero ser útil também e trabalhar com amor na grande seara do bem. Até que um dia alguma coisa aconteceu. Dentro de mim um sentimento apareceu. Eu conheci o Evangelho de Jesus. Então senti a sua luz. Quero vencer essa dor. Quero ser útil também e trabalhar com amor na grande seara do
Boa noite, irmãos e irmãs, com muita alegria. E nessa noite de hoje, estamos aqui para brindar mais uma vez o Evangelho de Jesus Cristo, esse mensageiro amigo, mensageiro do amor, da paz, que vem nos trazer com muita alegria, com muito amor, a reflexão para todos nós, para conduzirmos os nossos passos na senda reta e que todos nós tenhamos em nossos corações muito amor e muita paz, para assim continuarmos as nossas caminhadas. O sofrimento, a dor, que às vezes somos acometidos, lembremos-nos de Jesus, quando disseste a todos nós: vinde a mim, vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. E é justamente com essa proposta de Jesus, cujo título da reflexão dessa noite: deixo-vos a paz. Essa grande herança que Jesus deixou para nós, uma grande herança, herança para a alma. Deixo-vos a paz. Acreditarmos e confiarmos no divino amigo, o divino Messias, que sempre tem para nós a sua luz irradiando a todos nós, e principalmente nos momentos de dores, nos momentos de aflições. Eu gostaria aqui, aproveitando essa live, todos os anos, juntamos todas as casas espíritas e fraternalmente, cada casa contribui com os donativos para formar cestas básicas, para beneficiarmos muitas famílias, e principalmente nesse momento em que estamos ainda envolvidos nesse processo de pandemia, que é a Covid, e que muitas famílias estão realmente passando muita dificuldade. E a nossa casa, Centro Espírita Bezerra de Menezes, nós ficamos responsáveis por arrecadar extrato de tomate, a latinha de 340 gramas, e arroz. E pedimos a vocês, amigos e irmãos, essa contribuição para que possamos alcançar a nossa meta e poder assim cumprir com o que nós nos comprometemos em doar para a formação dessas cestas básicas. Porque, na verdade, cada casa espírita irá estar responsável por esses donativos, cada donativo. Então, a nossa casa ficou responsável por 200 quilos de arroz e 650 latas de extrato de tomate de 340 gramas. Nós agradecemos esses corações bondosos, esses corações fraternos, que sempre estão envolvidos com a luz, com esse trabalho de caridade e de amor. E vamos orar, agradecendo a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade amiga, por esse momento oportuno de estarmos reunidos em Teu santo nome, Mestre Jesus. E oramos em favor dos nossos irmãos que se encontram nesse momento sobre um catre, enfermos fisicamente, aos nossos irmãos que se encontram enfermos espiritualmente, enfim, Mestre Jesus, onde estiver uma alma buscando de Ti
o seu bálsamo curador, que as nossas orações possam te alcançar, Mestre Jesus, e as suas mãos possam alcançar a todos os nossos irmãos que estão necessitando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. O perdão de nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, Senhor, cairmos em trevas e nas tentações. E livra-nos hoje e sempre de todos os males, principalmente esses males que ainda residem em nós. Que assim seja. Muita paz a todos e uma boa reflexão. Boa noite a todos. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez, reunidos para refletirmos acerca das instruções do Evangelho de Jesus e o tema de hoje intitulado Deixo-vos a paz. E nós gostaríamos de realizar uma leitura antes de partirmos para a nossa reflexão, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, intitulada Causas Atuais das Aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos. Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência. Que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Pois bem, meus amigos e irmãos, esta noite falaremos sobre o tema Deixo-vos a paz. Alguns aqui podem estar se perguntando, mas falaremos sobre um tema de paz e fizemos uma leitura sobre aflições e suas causas? Sim,
Porque a paz está relacionada ao que nós vivemos e à forma como nós agimos. O evangelista João narra que tempos antes ou próximos à crucificação do Cristo, ele se reuniu com seus discípulos, apóstolos, e lhes disse: deixo-vos a paz, dou a minha paz, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Pois bem, meus irmãos, Jesus, aproximando do momento da crucificação, dá aos seus discípulos e aos seus apóstolos, seus seguidores, constantes orientações para que eles, sem a presença do Cristo, e quando digo sem a presença, quero dizer a presença física, pudessem dar continuidade ao seu legado, às suas orientações, às suas instruções. Não só para verbalizar e exemplificar para os outros, mas para eles mesmos, para que pudessem estar fortalecidos na paz que o Cristo deixava para eles e, consequentemente, deixa para nós através do Evangelho. Quando lemos aqui a leitura Causas Atuais das Aflições, queremos refletir o porquê nós sofremos, o porquê nós muitas vezes não temos paz. E os benfeitores amigos nos explicam com muita propriedade. Buscai as causas de vossas aflições na vida presente, ou seja, na existência atual em que estamos experimentando, ou em existências pretéritas ou passadas. E nos dizem que tudo o que acontece conosco é fruto das nossas ações. Por que reforçam isso? Porque o ser humano, como disse aqui no Evangelho, muitas vezes, por não querer se sentir humilhado, por vaidade, ele prefere acusar que algo de negativo aconteceu com ele e tirou a sua paz, porque ele teve azar. Porque a providência divina quis que fosse assim, ou porque a providência divina não quis que ele fosse feliz, que ele estivesse bem. Na verdade, o que acontece com a maioria de nós, ou com todos nós, é que nós temos um condicionamento histórico de terceirizar as ocorrências da nossa vida. Não deu certo porque fulano não deixou, não deu certo porque Deus não quis assim, não deu certo ou eu não tenho paz porque sou uma pessoa azarada, não tenho sorte, a sorte não caminha comigo, Deus não me dá oportunidades. Então nós estamos constantemente terceirizando as ocorrências, principalmente aquelas que consideramos negativas e que nos tiram a paz, para alguém que está próximo de nós, um indivíduo, um grupo, ou para a divindade, Deus, Jesus e assim por diante. Só que nós precisamos refletir em uma frase do apóstolo Paulo, em que ele nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que significa isso e cabe muito bem na reflexão desta noite? Paulo nos diz que podemos fazer tudo, o que nós quisermos, utilizarmos ali do nosso livre-arbítrio e agir como bem entendermos, mas nem tudo nos convém. Ou seja, podemos fazer, mas devemos refletir
o que aquela ação causará para quem está a recebendo e para nós que a estamos praticando. Então eu vou dar um exemplo a vocês, dentro da frase de Paulo. Eu tenho o livre-arbítrio, porque tudo me é lícito, de bater em alguém que eu não goste ou que tenha me prejudicado. Mas, vamos à pergunta, nos convém partir para a ignorância, para a agressividade, para o ódio, para a raiva e estapear as pessoas, brigar com as pessoas? E eu faço mais uma pergunta. Nós teremos paz interior brigando, causando mal-estar, carregando conosco sentimentos de ódio, de raiva, de cólera, sendo imprevidentes, imprudentes? E aí, nós entramos aqui em algumas das aflições humanas que são muito comuns e que o Evangelho nos relata e que gostaríamos de reforçar. Vejam o que os benfeitores amigos falam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas, vítimas do seu orgulho e da sua ambição. Muitas vezes, homens e mulheres não têm paz, porque buscam a paz no mundo. Buscam a paz no poder, no excesso do dinheiro, na jovialidade, nos conchavos, nos acordos feitos pelos cantos. Buscam a paz e a tranquilidade levando vantagem sobre os seus semelhantes. E eu pergunto a vocês, vocês acham que nós encontraremos a paz arquitetando contra o próximo, agindo de má fé, pensando única e exclusivamente em poder, em comandar, em ter muito dinheiro, em ter posses, em deturpar, em prejudicar? Isso nos trará paz? Não. Isso existe no mundo? Sim. Mas vamos voltar à frase de Paulo. Tudo me é lícito, tudo pode, mas nem tudo me convém. Vamos a mais um exemplo. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, de má conduta ou por não terem limitado seus desejos? Percebam, meus irmãos, quantos de nós sofremos ou não temos a paz porque a buscamos nas coisas do mundo, nos excessos? Se nós excedemos no álcool, no fumo, nas substâncias entorpecentes e em várias outras coisas, na gula, o que acontecerá conosco? Fatalmente, através desses excessos, nós adquiriremos para nós uma possível enfermidade, um mal-estar, alguma dificuldade de ordem física. Quem causou esse mal a nós? Deus? Jesus? Ou nós mesmos? Quem nos trouxe essa falta de paz? Deus? Jesus? Ou nós mesmos? Percebam como a paz é algo que é muito quisto pelas pessoas, mas poucos buscam a paz. Se nós perguntarmos aqui agora, ou sairmos pelas ruas, você quer a paz? A grande maioria responderá que sim. Mas nós entramos com uma outra pergunta. Nós buscamos a paz? Porque querer é muito diferente de buscar. Quando eu quero, eu fico na base do pensamento e da vontade, mas sem ação. Quando eu quero a paz e busco a paz, é diferente. Eu movimento
as minhas energias, a minha força, a minha vontade e a minha fé para buscar a paz. Que paz é essa? A paz que Jesus nos deixa. A paz que Jesus nos dá e que não é a paz que o mundo pode nos dar. Vamos a mais um exemplo. Quantas pessoas unidas e infelizes porque suas uniões são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Ou seja, percebam, quantos homens e mulheres ou quantas relações humanas unidos não pelo coração e pelos sentimentos verdadeiros, mas muitas vezes por vaidade ou por questões financeiras. E eu pergunto novamente aos que nos assistem, vocês acham que nós encontraremos paz em uma relação amorosa pautada no interesse financeiro, na vaidade ou simplesmente na beleza, sem sentimento algum, sem compartilhamento algum, sem apoio de ambas as partes? É claro que não. Porque tudo no início é muito bonito. Mas por faltar amor verdadeiro, sentimento verdadeiro, com o tempo, essa situação se torna chata. As pessoas começam a ficar aborrecidas, porque não estão unidas verdadeiramente, mas sim por interesse. E aí, em mais um exemplo, nós não temos paz. Vamos a mais um exemplo. Quantos males e enfermidades são consequência da intemperança e dos excessos? Quantas vezes nós excedemos? Vou dar outro exemplo aqui. Se eu não tenho controle sobre a minha personalidade, me torno uma pessoa impaciente, que esbraveja, que briga, que xinga, que está em constante duelo com aqueles que me cercam, o que eu estou fazendo com o meu organismo? Eu estou me bombardeando com emoções, com sensações que vão gerar uma adrenalina no meu organismo e que vão acelerar, muitas vezes, os meus batimentos cardíacos, alterar a minha pressão arterial, causar certa dificuldade respiratória, gerar dores por todo o corpo, o que muitas vezes chamam de fibromialgia. Por estarmos com as emoções abaladas, deixamos derramar em nós sensações, emoções que nos geram um efeito, a dor, que se espalha pelo corpo. Portanto, não temos paz. E essa paz, por que não a temos? O próprio Cristo nos disse. Ele nos deixa a paz. Ele nos deixa a sua paz e não a paz do mundo. Muitas vezes nós buscamos a paz no mundo. Onde? Nas questões materiais, nas relações físicas, amorosas, profissionais, nos interesses, buscamos a paz nos excessos, no corpo físico, buscamos a paz nas conquistas, no excesso de dedicação a uma determinada coisa e nos esquecemos do que está ao nosso redor. E aí os espíritos amigos nos dizem que ao invés do homem transferir a responsabilidade para a sorte, o azar, a providência divina, ele é o causador da sua própria falta de paz. Ele é o responsável por tudo o que acontece com ele. E a sua falta de paz está na sua incúria, que é a palavra utilizada aqui no Evangelho. Se nós formos ao dicionário buscar a palavra incúria, nós encontraremos diversos significados,
Um deles é o desleixo, outro, a negligência, a inércia. E eu pergunto aos que nos ouvem, vocês acreditam que nós encontraremos a paz através da inércia, através da negligência, através do desleixo? Por isso dizemos a frase aqui, muitos querem a paz, mas poucos buscam a paz. Devemos, meus amigos e irmãos, dentro desta filosofia do Cristo, buscar a paz que o mundo não pode nos dar, a paz que Jesus nos oferece. De que maneira? Através dos seus ensinamentos, verbalizados por ele e exemplificados através das suas ações. Então vamos lá, para refletirmos frases que já dissemos aqui anteriormente em outras oportunidades, mas que é muito bom frisar. Quando Jesus disse aos homens, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. A briga, a luta, a vingança, o desamor, a falta de perdão nos trarão paz? Não. E isso é o que o mundo nos oferece estando aqui. Relações humanas em que nós, por conta da nossa personalidade, agimos uns contra os outros, entrando num processo de vingança, de ódio, de falta de amor e de perdão. E de falta de perdão. O que o Cristo nos pede? Reconcilia com teu adversário. O que devemos fazer? Reconciliar significa refazer. Reconciliar significa perdoar. Reconciliar significa buscar junto àquele ao qual magoamos ou aquele que nos magoou, que nós possamos reatar as nossas relações. Por quê? Porque essa é a paz que o Cristo nos deixa. A orientação de que nós devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. E se eu aprendo com Jesus a reconciliar, eu encontro a paz. A paz que o mundo me dá? Não. A paz que Jesus nos dá. Quando ele diz, eu vos deixo a paz, eu dou a minha paz. Então a paz que o Cristo nos oferece e nos garante de que a certeza de que a teremos está pautada nas nossas ações. E reconciliar, refazer os laços é uma forma de encontrar a paz interior. Quando Jesus diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estar cansado e sobrecarregado, nós assim ficamos e não temos paz. Mas por que nós estamos cansados e sobrecarregados? Por conta da nossa personalidade, por conta das nossas relações com o outro. Como lemos alguns exemplos aqui no Evangelho, se eu vou me unir a uma pessoa por interesses na beleza ou no dinheiro em que esta pessoa possua, eu não serei feliz, eu não terei paz. Qual é a proposta do Cristo? Venha a mim e eu vos aliviarei. E Jesus continua. Como ele nos aliviará? Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Preste atenção nessa palavra, repouso. Encontrareis repouso para a alma. O que é o repouso senão a paz? A paz de espírito, a sensação de dever cumprido,
de que fizemos o nosso melhor e de que estamos trabalhando pela nossa modificação íntima. Porque nós não estamos aqui para modificar os outros, para transformar os outros, e sim para modificar a nós mesmos. Este é o processo chamado evolução. Este é o processo chamado autoiluminação. Então, quando Jesus nos diz que nos deixa a paz dele, que paz é essa? Aprenda comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Trabalhar os sentimentos, a mansuetude, a brandura dos sentimentos, sem perder a firmeza. O que está certo, o errado é errado. Mas nós devemos agir buscando nos transformar a cada dia e sermos homens e mulheres melhores. Se eu tenho uma dificuldade no meu ambiente de trabalho, na minha relação amorosa, numa relação profissional, enfim, nas relações humanas, isso me perturba e tira a minha paz. O que eu preciso fazer? Trabalhar em mim o bom sentimento, a serenidade, a fé, a coragem e a certeza de que através dos nossos esforços nós podemos mover montanhas, assim como Jesus disse a Pedro. Há um livro subsidiário na doutrina espírita, escrito por André Luiz, psicografado por Chico Xavier, chamado Ação e Reação. E lá neste livro há um instrutor de nome Druso. E ele tem uma frase interessante sobre a paz. Ele diz que a paz não é conquista da inércia, e sim do equilíbrio entre a fé no poder divino e a fé em nós mesmos, para que, através desse equilíbrio, nós possamos trabalhar a lei do bem. Percebam que interessante. Eu não terei paz no mundo ficando inerte, sendo desleixado, sendo imprevidente, negligente. Nós só alcançaremos a paz que Jesus nos oferece a partir do momento em que eu começo a modificar as minhas ações mentais e sentimentais. Porque este conjunto intelecto-moral é que me ajudará, se eu assim trabalhar, ou melhor, se nós o trabalharmos e fortalecermos, para que, equilibrando o poder da fé divina, a crença em Deus e a crença em nós, nós possamos unir essas duas forças e trabalhar pela lei do bem, pela positividade. Então, quando Jesus nos diz, ou melhor, diz aos seus discípulos, mas serve também para nós, deixo-vos a paz. Ele não simplesmente quer falar uma frase bonita ou uma palavra como paz, que é tão bonita de ser dita, suave ao ser falada, mas ele quer colocar ali, na mente dos seus discípulos e também na nossa mente, porque o Evangelho é o Cristo redivivo, Jesus voltando através das instruções que cobrem a multidão. Todos têm acesso neste mundo ao ensinamento evangélico do Cristo. E a doutrina espírita nos permite entender e aprofundar melhor nessas instruções. Porque quando nós trabalhamos somente na superficialidade, nós não temos paz. Se nós tivermos relacionamentos amorosos superficiais, nós não teremos paz. Se nós tivermos relacionamentos
profissionais superficiais, nós não teremos paz. Se nós trabalharmos na inércia, na preguiça, no desleixo, na negligência, de forma superficial, agindo por agir, nós não teremos paz. Então Jesus nos convida a que não se turbe, nem vos inquieteis o vosso coração. Absorva a paz que Jesus nos dá, nos transmite através de orientações para que, como ele mesmo disse, que nos aliviaria se aprendêssemos com ele a ser mansos e humildes de coração. E assim, trabalhando a mansuetude, a brandura, reconciliando, trabalhando o repouso, a paz de espírito, a consciência do dever cumprido, deitar a cabeça ao travesseiro e não ter nada com que se inquietar, não ficar na superficialidade das relações humanas, modificando o nosso espírito, as nossas ações, não sendo inerte, não deixando que o nosso coração se inquiete, se perturbe, nós podemos unir a crença no poder divino que nos sustenta e a crença em nós mesmos, a coragem para que nós possamos unir essas forças e trabalhar em prol do nosso aprimoramento, buscando cada vez mais a paz que Jesus nos deixa para que não venhamos a nos perturbar o nosso coração. Então, amigos e irmãos, nesta noite, nós gostaríamos de chamar a atenção para esses pontos, deixando claro que muitas vezes nós temos a mania ou o vício de transferir as ocorrências, principalmente as negativas, para a sorte, para o azar, para a providência divina, que quis ou não quis assim. Quando, na verdade, tudo o que acontece em nossas vidas é fruto de nossas ações. A causa das nossas aflições, como dizem os benfeitores amigos, está nessa existência ou em existências passadas, onde agimos de forma em que muitas vezes nos achamos soberanos, maiores do que Deus. Lembrem de Paulo: tudo me é lícito, posso fazer o que eu quiser, eu tenho livre-arbítrio, ninguém me impede, mas nem tudo nos convém. E toda ação gera uma reação. E essa reação virá para nós na forma do bem ou do mal que tivermos praticado nesta existência ou em existências passadas. Portanto, o que os benfeitores amigos nos pedem, para que trabalhemos em nós a coragem da fé, a crença no poder divino, que venhamos a sacudir o nosso espírito, não ficando na inércia, e arregaçarmos as mangas, trabalhando o nosso intelectual, o nosso sentimental, que é o intelecto e a moral, para que possamos nos auto-iluminar. E aí nós não mais buscaremos a paz no mundo, mas sim a paz em Deus, em Jesus. No momento de nossas meditações, de nossas preces, no momento em que buscamos ao Cristo, nós bateremos a porta e ela se abrirá, porque fomos pessoas que se esforçaram para buscar a paz. E não simplesmente ficamos sentados, inertes, querendo a paz, mas sem buscá-la, sem objetivos para a vida. Portanto, nós somos os grandes autores da nossa história. Nós escrevemos o nosso futuro. Quando Jesus disse: a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, ele nos disse: tudo é lícito. Assim como disse Paulo: lance a semente que você quiser, mas essa semente brotará e gerará frutos.
e você deverá vir aqui e colhê-los, porque são seus frutos, sua plantação. E o que nós estamos plantando? Frutas com sabores amargos ou frutas com sabores adocicados? Devemos refletir sobre isso, pensar e meditar muito nas nossas ações e trabalhar arduamente para que possamos vencer a nós mesmos. Porque Jesus disse-nos através de evangelista João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o Cristo venceu e nos deu o caminho, direcionamento e a paz, para que em a praticando, nós também possamos vencer o mundo e alcançarmos cada vez mais um patamar espiritual que nos proporcionará maior felicidade, maior sensação de dever cumprido. E eu agradeço a todos pela oportunidade, desejo que tenham todos uma excelente noite e nós passaremos agora a prece, onde eu convido a todos os companheiros que aqui nos assistem, para que nós possamos fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos ao Cristo Jesus, agradecendo ao Divino Amigo por esta oportunidade, este momento de bênçãos, de reflexão, onde podemos buscar nas suas instruções e no seu exemplo a forma de nós alcançarmos a paz que Deus nos dá, a paz que Jesus nos dá, e não a paz que muitas vezes nós buscamos no mundo. Pedimos a Ti, Divino Amigo, que nos fortaleça nesta caminhada, nos auxilie diante os nossos obstáculos e que nós busquemos força em Ti, nos Teus ensinamentos, para através da coragem, da fé e do bom ânimo, vencer o mundo e mover as montanhas. Abençoe, Mestre amado Jesus, aqueles que chegam a esta pátria chamada Terra para iniciar uma nova experiência na vida física. Ilumine também aqueles que já partiram deste mundo, retornando ao plano espiritual, para que recebam o nosso carinho e o nosso abraço fraternal, para que sejam confortados, para que a saudade que sentimos, que é uma forma de amor, possa chegar até eles e acalentá-los, consolando e confortando a todos. Nós somos espíritos eternos, criados por Deus para a eternidade e para a felicidade, que possamos ir em direção ao Pai Celeste, seguindo este caminho, verdade e vida, que é o Cristo Jesus. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Uma excelente noite a todos.